Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nós estaremos abordando um assunto falando sobre a França moderna. Estaremos estudando hoje sobre alguns monarcas e os seus regentes, ok? Aqui eu coloquei o nome de alguns personagens que eu estarei dizendo na aula de hoje. Bora lá então para o primeiro personagem. Vamos estar falando sobre Henrique IV. Vocês lembram que nas nossas últimas aulas a gente chegou a falar sobre a Guerra dos Três Henriques, que aconteceu lá na França, e quem acabou subindo ao trono foi o Henrique de Navarra? Então, ele ascende ao trono com o nome de Henrique IV. Esse personagem é muito importante porque ele dá início à dinastia de Bourbon, que é o que a gente vai estar estudando hoje, ok? Eu não sei se vocês se lembram, né, que ele era um protestante, né, e a partir do momento quando ele sobe ao trono, ele acaba se abdicando do protestantismo e ele acaba, né, se transformando em católico. Dizem que tem até uma frase que associam a ele, dizendo que Paris valia uma missa. Então, por esse motivo que ele acabou abdicando da religião, ok? Mas uma coisa, assim, que ele vai fazer, que vai ser bastante importante, vai ser o Edito de Nantes. Eu não sei se vocês se lembram que o Edito de Nantes, ele vai dar liberdade de culto aos protestantes, né? Não só liberdade de culto, mas também ele vai dar igualdade civil, né, perante a lei, e também permitia que esses protestantes eles pudessem vir assumir qualquer tipo de cargos públicos, né, dentro do reinado de Henrique IV. Uma das coisas que ele vai acabar fazendo logo quando ele assume, ele vai reconstruir a França, mas principalmente as suas finanças. Que nem eu falei para vocês, né? Veio de um período bastante conturbado aí, então por esse motivo, essa vai ser uma das maiores preocupações dele. Eu até peguei a imagem aqui no Google Imagens para vocês verem, né? Quem foi o Henrique IV. É esse sujeitinho aqui. Bastante estiloso, né, gente? Uma das primeiras coisas que ele vai acabar fazendo, né, ele vai ser um dos responsáveis a fazer com que a França se lance ao mar. E ele vai acabar atingindo a região que a gente conhece do Canadá. Até peguei aqui, né, esse mapa da América do Norte e dá para vocês observarem aonde está, né, a região do Canadá. E ele vai acabar, né, fundando a cidade que a gente conhece como Quebec, no Canadá, ok? Claro que o reinado dele vai ser um reinado curto, até porque ele vai sofrer um atentado, né? E esse atentado vai acabar levando ele à morte. Então imagine, gente, o quanto de trama que não tinha naquele período, né, na monarquia francesa. Quando ele morre, quem acaba assumindo é esse personagem aqui, o Luís XIII. Só que o Luís XIII, ele tinha, ou melhor, ele nem tinha 9 anos de idade completo ainda. Então, quem acaba assumindo a regência é a Maria de Médici. Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas regente é aquela pessoa responsável por governar, né, um reinado, enquanto aquele monarca, né, de direito, né, hereditário, ele tá impossibilitado de poder exercer essa função, né? Então a Maria de Médici, ela vai ser a própria regente do seu filho. Mas claro que quem comandava de fato, gente, era esse personagem aqui chamado Cardeal de Richelieu, né? Claro que a Igreja Católica, ela sempre vai estar envolvida na administração, principalmente na França, né? Uma das coisas que Cardeal Richelieu ele vai acabar fazendo, ele vai desarmar os pracinhas. Quem seriam os pracinhas? Como se fosse tipo de um exército, né? Que a França tinha, até porque ele tinha medo de rebeliões que poderia haver, né, durante a sua administração. Claro que ele ainda vai permitir, né, o Edito de Nantes, então o protestantismo ainda permanece, vamos dizer assim, sendo legalizado na região da França durante o reinado de Luís XIII, tá bom? Quando Richelieu ele morre, quem vai acabar assumindo nessa administração vai ser outro cardeal, chamado Mazarino, né? Ele assume no ano de 1642, só que
Luís XIII ele morre precocemente no ano de 1413. E aí, a partir desse momento, quem vai acabar, né, assumindo o trono vai ser esse personagem ícone aqui chamado Luís XIV. Eu até peguei uma imagem aqui no Google, tá? Para vocês verem aqui o personagem, né? O central, a gente vai dizer que ele que é o expoente do absolutismo. Não tem como a gente falar em monarca absoluto sem citar Luís XIV. Vamos dizer assim que ele deu as bases do absolutismo. Mas bora lá falar um pouco sobre ele. Luís XIV, ele assumiu o trono com apenas 5 anos de idade, gente. Não tinha condições dele governar, né, com 5 anos de idade. Novamente, né, quem vai assumir a regência vai ser a sua própria mãe, chamada Ana da Áustria, mas quem vai assumir, de fato, vai ser o Mazarino. Você lembra lá que o Mazarino ele tinha assumido, né, a governança no reinado de Luís XIII? Exatamente, ele vai continuar no cargo. Uma das primeiras coisas que ele vai ter que enfrentar no seu governo vai ser uma revolta chamado a Fronda. O que foi essa revolta chamada a Fronda? Ela nada mais vai ser do que funcionários, né, e o alto clero e nobres, né, que vão se virar contra o governo de Mazarino. E a partir desse momento, ele vai acabar desarticulando essa revolta, né? Mas principalmente aí que vai se juntar funcionários e alta nobreza, e ele vai acabar meio que desarticulando essa revolta aí. Então, vai ser uma das primeiras revoltas que vamos ter, né, na governança de Henrique XIV. Meu Deus, quase que não sai, hein? Vamos lá. Mazarino, quando ele morre no ano de 1661, quem acaba assumindo é um monarca de fato, Luís XIV. Até porque ele pensou assim o seguinte: eu já estou em condições de assumir, por que não assumir? Tá bom? A partir desse momento, quando ele assume, tem uma frase que é muito célebre, né? Que dizia que ele citava muito, dizendo que o Estado era ele, né? O Estado sou eu. Então, por isso que a gente vai dizer que ele foi o maior expoente, né, do absolutismo monárquico. Ele também era conhecido como Rei Sol, né? Então, ele pega essa questão aí de se achar literalmente o ser supremo, né? Até porque se a gente for para estudar sobre civilizações da antiguidade, né, a divindade, o Sol, ela era que regencia tudo. Então, ele literalmente se achava até um próprio Deus. Um dos primeiros atos que ele vai acabar fazendo é pedindo para construir o Palácio de Versalhes. Peguei uma imagem aqui para vocês verem. Aqui temos os jardins e temos aqui ao fundo, né, o Palácio de Versalhes. Gente, nada que uma passagem à França não façam vocês conhecer essa maravilha aqui que hoje virou um museu. Tá bom? Então, ele acabou saindo, né, da cidade de Paris e indo para Versalhes fixar residência. Porque Versalhes vai ser um ícone, né, do seu reinado. Gente, aqui diz que ele mandou os nobres, né, ir morar junto com ele. Tinha no total aí mais ou menos de 800 nobres que viviam junto com ele, que nada mais eram do que os famosos puxa-sacos, né? E aqui se dizia ter muitas festas, muitos bailes, né? E esses jardins aqui, olha, se tivessem boca, pode ter certeza que falariam cada fofoca, mas quem somos nós, né, para cuidar da vida alheia? Porque odiamos fofoca. Então, bora lá continuar falando sobre a biografia de Luís XIV, ok? Vamos aqui então. Além dele ter mandado construir o Palácio de Versalhes, ele também vai revogar o Edito de Nantes, né? O Edito de Nantes. Isso daqui vai ser algo bastante importante porque, gente, quem patrocinava grande parte dos investimentos eram os protestantes. E quando ele revoga, isso daí acaba trazendo uma insatisfação muito grande, né, dessa camada social. Então ele acaba fazendo com que a Igreja Católica ela volte a ter aquele poderio que nem ela tinha, né, no tempo antes da Reforma Protestante.
Durante o governo, né, de Henrique XIV, ele também vai acabar patrocinando muitas manufaturas, ou seja, pedindo para que se fabrique produtos industrializados. E isso vai ser algo bastante importante, porque o que eles faziam muito eram artigos de luxo. Até porque a gente sabe que nesse período, né, das grandes navegações aí, ou melhor, né, das grandes navegações, a burguesia é bastante atuante, todo mundo tá com muito dinheiro e todo mundo quer gastar. E ele vai se aproveitar disso daí, tá bom? Ele também vai criar companhias de privilégios de comércios, né, até estimulando essa parte aí mais econômica e favorecendo principalmente esses burgueses que viviam na França. Durante o reinado de Luís XIV, né, ele vai acabar perdendo por falecimento tanto o seu filho quanto o seu neto. Gente, imagine o desespero, né? Que tristeza. E quem acaba sendo, né, o herdeiro do trono de Luís XIV seria o seu bisneto, que nada mais, nada menos vai receber o nome de Luís XV. Bora então falar sobre Luís XV? Eu já vou deixar aqui, né, a imagem, já vou deixar aqui a imagem, né, do monarca Luís XV, né, para vocês verem a importância, né, que vai ter o reinado dele na França. Para falar a verdade, o Luís XV, ele é visto na história como não um rei assim, vamos dizer assim, muito querido, porque durante o seu governo vai ser um governo assim que não vai trazer tanta prosperidade para o povo francês, e sim vai deixar a população bastante endividada. E isso vai ser até um dos motivos para que quando Luís XVI ele assume o trono, não demore muito e acabe surgindo, né, a famosa Revolução Francesa. Mas bora então falar um pouco sobre o reinado de Luís XV. Gente, parece que é uma sina, né? Todos os monarcas que assumem o trono da França, todos eles têm menos aí, né, de 9, 5 anos de idade. Pegamos aqui o Luís XV, ele também assume o trono com 5 anos de idade, mas quem acaba se tornando regente é o Felipe de Orleans, né, que acaba governando, né, no lugar de Luís XV. E uma das primeiras coisas que o Felipe de Orleans ele vai acabar fazendo é criar uma aliança com a Inglaterra e com os Países Baixos. Por qual motivo? Durante o reinado de Luís XIV, né, o Felipe V, que era o rei da Espanha, ele tinha sido, vamos dizer assim, colocado como se fosse tipo Ai, meu Deus do céu, como é que eu posso utilizar a palavra? Como se ele fosse, tipo, considerado um sucessor de Henrique não, perdão. De Luís XIV, né? E quando Luís XIV ele morre, então ele se vê no direito de pegar o trono de Luís XV. Porque ele pensou assim, bem, como eu sou neto, né, também de Luís XIV, então eu posso estar assumindo o trono. Então, por esse motivo que Felipe de Orleans, ele já vai se juntar, né, com esses monarcas aqui, literalmente para tentar acabar com a Espanha. Claro que a França e a Espanha vão acabar entrando em guerra, Espanha acaba perdendo e Felipe V ele acaba retirando qualquer tipo de pretensão que ele tem ao trono francês. E a partir desse momento, né, ele acaba reconhecendo Felipe XV, ou melhor, Luís XV, perdão, como sendo o próprio monarca do Reino da França. A partir desse momento, Luís ele assume, né, o reinado da França em 1722, e a partir desse momento, né, que as coisas acabam não ficando muito boas para os franceses, porque na sua política externa ele vai acabar se envolvendo, né, em duas guerras. Temos a guerra aí de sucessão austríaca e temos também a Guerra dos 7 Anos. E na política interna, que eu já vou dizer logo agora para vocês, né, ele vai acabar fazendo o quê? Literalmente, quem governava a França não era ele, mas sim eram seus ministros, né? E a gente sabe que se
você não administra algo, muitos desses ministros poderiam até ser bastante corruptíveis. Então, por esse motivo, a França ela vai acabar entrando numa decadência econômica muito grande. Claro que ele vai tentar reequilibrar as finanças, mas ele não vai ter qualquer tipo de sucesso. Até porque, além de pessoas estar administrando o seu governo, né, a dívida dessas duas guerras também acabou pesando, né, durante o seu reinado. Mas bora aqui falar sobre, primeiramente, a Guerra de Sucessão Austríaca, né? O que foi a Guerra de Sucessão Austríaca, gente? Que nem o próprio nome diz, vai ser uma briga, né, da sucessão do trono da Áustria. O que ocorre? O monarca chamado Carlos VI, né? Quando ele, vamos dizer assim, estava quase no fim da sua vida, ele já tinha colocado, né, como direito ao trono para sua filha, a Maria Teresa, né? Então ele já tinha deixado ali, né, um documento dizendo que quando ele viesse a falecer, quem deveria assumir, né, o trono da Áustria deveria ser a sua filha Maria Teresa. Claro que alguns países aí não vão gostar disso, né? Até porque já tinha um personagem chamado Carlos Alberto da Baviera falando assim o seguinte, que ele que deveria se suceder ao trono e não uma mulher chamada Maria Teresa. Então, a partir desse momento, acabou surgindo, né, uma coalizão. O que seria uma coalizão? Seria uma formação de um grupo em que vai se juntar França, Prússia, Baviera, Saxônia e a Espanha contra a Maria Teresa, né, que tinha o apoio da Inglaterra e dos Países Baixos. A partir desse momento, claro que vão acabar tendo briga vai, briga vem, né? Quando o Carlos ele acaba morrendo, quem acaba assumindo de fato o trono vai ser a Maria Teresa. E ela acaba coroando seu marido, Francisco I, como sendo o imperador da Áustria. Gente, então para vocês verem, a França vai acabar entrando numa guerra em que ela literalmente não vai ganhar nada, né? Porque a gente consegue observar, né, que nessa guerra de sucessão austríaca, que quem ganhou algo aí foi a Prússia. Que a Prússia, ela acabou anexando alguns territórios no meio dessa confusão aí que estava havendo. Então não é à toa, né, que os historiadores dizem assim o seguinte, que a França ela trabalhou literalmente para a Prússia, né, que teve o seu território aumentado. E quem acabou ficando com a sucessão do trono austríaco foi a própria Maria Teresa e o seu marido, né, Francisco I. Então, o que a França ganhou com isso? Nada, literalmente nada. Mas a França, ela não estava satisfeita e ela acabou participando, né, também da Guerra dos 7 Anos. O que foi a Guerra dos 7 Anos, gente? Vai ser principalmente uma briga, né, entre a Áustria, novamente a Áustria, e os prussianos, né? O que vai acabar ocorrendo aí? Se lembra que eu tinha dito para vocês, né, que a Maria Teresa ela vai assumir o trono, né? Então a Maria Teresa da Áustria, ela vai articular uma aliança, né, contra a Prússia. E ela vai se aproximar da Rússia e da França. Gente, é muito engraçado isso daí, porque a França, ela não sabe de que lado que ela tá. Antes era contra a Áustria, agora ela tá contra agora ela tá a favor da Áustria. Olha a confusão. Então, a partir desse momento, né, o que acaba ocorrendo? A Prússia, ela vai acabar assinando uma aliança com a Inglaterra, né, ficando contra a Áustria e contra a França e contra a Rússia. Qual vai ser o principal motivo disso daí, né? Anexação de território, literalmente isso. Para poder resumir aí, né, que nem a gente brinca, resumir a missa pela metade, resultado, o que a França vai ganhar com isso? Nada, porque tanto a França vai acabar entrando em guerra com a Inglaterra, né, porque a Inglaterra apoiava a Prússia e a França apoiava a Áustria. Resultado, a França perdeu, né, para a Inglaterra, e além dela ter perdido, ela vai acabar cedendo
Vocês se lembram lá do território que Henrique IV tinha conquistado, né? A região do Canadá? Pois então, gente, ela teve que entregar para a Inglaterra, região da Acádia, o Canadá, o Golfo de São Lourenço, Ilhas das Antilhas, o Senegal e também quase todas as possessões, né, que a França ela tinha na Índia. Resultado, o que foi que a França ganhou com esses dois conflitos? Nada. Pelo contrário, ela perdeu, foi território, perdeu dinheiro. Imagine quanto, né, soldados acabaram não morrendo e fora o prestígio, né? Todo o prestígio que Henrique IV conseguiu, que Luís XIV conseguiu, Luís XV conseguiu perder tudo isso daí. Então, gente, que nem a gente consegue observar, o reinado de Luís XV não vai ser um bom reinado, né? Então, ele era um rei que não sabia administrar, gostava de colocar o seu nariz em assunto que não lhe dizia respeito, não era um bom articulador político e resultado, isso acabou trazendo, né, muita insatisfação para a população francesa. Porque, gente, vamos lá observar, quem é que pagava todas essas dívidas de guerra? Quem é que tinha que sustentar toda essa nobreza? Quem é que tinha que sustentar todo esse clero, né? Quem é que passava fome, necessidade? Então, literalmente, né, o governo de Luís XV não vai ser um governo muito bem visto pela população francesa, tá bom? Bem, vou parar por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Numa próxima aula, a gente vai vir falando, né, sobre a monarquia inglesa e vamos estar falando sobre a dinastia de Tudor, tá? Dando principalmente bastante destaque para o reinado de Elizabeth I, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa um curtir aí, ok? Dúvidas, basta deixar no comentário e até uma próxima, turminha. Tchau, tchau!